Bem, pessoal, estou com um forno elétrico aqui. Esse é o forno elétrico Philco. E já vou dizer algumas dicas para vocês, algumas perguntas que fizeram no canal. Qual seria melhor, um forno elétrico ou o micro-ondas? Olha, o forno elétrico ele gasta um pouco mais que o micro-ondas. O micro-ondas, por ele ser mais rápido e ter a sua potência aplicada de uma força diferente, ele termina gastando menos. Embora o forno elétrico é mais seguro que o micro-ondas, ele não tem tanto risco assim para o usuário. Por mais seguro que os fornos micro-ondas sejam, ele ainda apresenta um pouco de risco. Não aquele risco eminente assim que não poderia usar de jeito nenhum. Mas o forno elétrico continua sendo mais seguro. Bem, nesse aqui, embora esse seja o meu modo de pensar e de falar como um técnico, olhando os aparelhos, mas cada um tem sua ideia. Bem, esse aqui aconteceu o seguinte: a cliente disse que estava com ele e colocou num Benjamin e depois o aparelho parou de funcionar e ela trouxe aqui. Bem, uma coisa que eu vou recomendar a vocês, olha, evite estar usando Benjamins em aparelho o tempo todo. Acontece muitas vezes o seguinte: às vezes aquela tomada ela tem um preparo apenas para uma determinada corrente. Suponha ali que a sua tomada é preparada para 20 amperes. Aí você coloca um Benjamin lá, puxando mais uma extensão e coloca mais 20 amperes, subindo para 40. Aí isso você está forçando essa tomada. Outro problema, mesmo que seja aparelho simples que não venha sobrepor a corrente ali de funcionamento, de fornecimento daqueles fios que eles suportam, mas acontece um problema sério. O Benjamin, quando a gente coloca ele lá, por ter esse prolongamento aqui da tomada, ele termina ficando mais flexível. E nisso aqui, os pinos que recebe, parte que recebe os pinos na tomada, eles se folgam. E aí é onde que bate um vento e vai ter aquele mau contato ali do liga e desliga. Ou às vezes a mesa balança ou qualquer coisa e tem aquele problema do liga e desliga. Então esse liga e desliga nos aparelhos é um problema sério. A maioria dos aparelhos, quando você desliga ele diretamente na chave, ele tem algo preparado ali, um relé ou uma chave para fazer o corte ali. E quando ele fica esse liga-desliga, esse liga-desliga, acontece que a corrente já, o aparelho está ligado, a corrente está passando ali. Quando arranca isso aqui, seria como se você cortasse uma mangueira ao meio, a água teria aquele impacto saltando lá. Então vai surgir aqui na tomada esse mesmo problema, aquele faiscamento. E aquele faiscamento faz gastar mais energia e pode queimar o aparelho nessa faísca saltando daqui para lá. Essa faísca vai causar uma alteração de frequência e os aparelhos que têm placa eletrônica podem queimar. Os que têm fusível de proteção pode se abrir o fusível devido a essa faísca estar em fuga aí. Liga, desliga, termina queimando o aparelho. Então evite o máximo usar Benjamins, principalmente nesses aparelhos elétricos e geladeiras. Boa parte dos problemas de geladeira que eu tenho ido olhar, problema de placa, alguma coisa, e forno micro-ondas, foi ocasionado por Benjamins. Bem, então eu vou abrir esse aqui e mostrar para vocês a disposição de peças dele e já vamos ver aí o reparo, o que vai fazer aí. Não esquecendo, tem o curso aqui, o Consertudo aqui do canal. Vocês que não assistiram pode pegar do começo lá, que eu não vou estar passando sempre as mesmas técnicas do início, sempre vai estar mostrando outras coisas. E no início eu falo sempre o seguinte: a primeira coisa que a gente checa é a tomada e se o aparelho está conduzindo corretamente antes da gente abrir esse aparelho. Antes da gente abrir o aparelho, que às vezes nem precisa abrir, às vezes o aparelho está normal, foi apenas um problema lá aqui na tomada ou na casa do cliente que o aparelho parou de funcionar. Então nisso vou verificar isso aqui e já dou o procedimento aqui de abrir ou não esse aparelho. E já mostro a vocês também. Deixa eu mostrar aqui só um detalhe para vocês. Esse modelo, quando você vai abrir, ele tem esses pezinhos aí que tem umas tampinhas. Aí por dentro dessas tampinhas tem os parafusos aí. Você tem que retirar para poder retirar essa capa dele para arrumar. Como aqui eu já observei, não é só a tomada. Vou remover essa parte que fecha o gabinete para a gente ver internamente. Então aqui
Então, pelo que deu para observar, foi apenas esses conectores aqui que estavam com defeito. Bem, nisso aqui eu já respondo uma pergunta que fizeram no canal aí outro dia. Perguntou o seguinte: olha, Dante, quando você abre um aparelho, tem apenas um fio quebrado, você cobra por esse serviço? Olha, se o cliente dá um aparelho para você, você arrumou ele, amarrou um fio, soldou um fio, é o seu direito cobrar pelo aquele serviço prestado. Agora, o que eu sempre recomendo aos meus alunos é não dizer que fio quebrado é aparelho queimado. Então você vai cobrar pelo cliente um preço razoável aí, como se fosse o chamado preço de uma visita. R$10 pela manutenção de abrir e fechar o aparelho, porque você vai perder um tempo olhando, observando e arrumando aquele serviço. Então cobre um preço razoável por aquilo. Mas a depender, se é um cliente que já lhe trouxe vários serviços em relação àquela amizade que você tem de trabalhos, você dispensa aquilo ali como um agradecimento ao cliente. Então, pelo que eu observei, só foi esses conectores aí. Pode ter ocasionado, como eu citei, esse problema dela tá tira e puxa, acontece esses maus contatos. Aqui logo vou isolar para a gente testar. Antes eu vou mostrar aqui para vocês a disposição de peças. Esse barulhinho aí é o time dele. O que eu não gostei foi que ele não tem essa possibilidade de zerar o time dele. Bem, a disposição de peças dele aqui, deixa eu ver se dá para vocês pegarem certinho na câmera. Temos aqui primeiro o termostato. Ele é que vai fazer o controle de temperatura das resistências. Então temos uma resistência na parte de cima e uma resistência na parte de baixo. O forno tem a opção, essa segunda chave aqui, olha, de ligar a resistência de cima, ou a de baixo, ou as duas em paralelo. Então o que acontece com duas resistências em paralelo? Ela diminui pela metade o seu valor. Supondo que uma resistência dessa tem um valor ohmico de 60 ohms. Se eu usar essa aqui de 60 ohms e essa aqui de 70 ohms, elas têm valores diferentes. Então, se eu juntar essas duas, essa é o pé de uma, vamos dizer assim, essa é a ponta de uma e essa é a ponta da outra. Eu junto as duas. Essa é a ponta de uma, essa é a ponta da outra, final lá. Eu junto as duas aqui. E aqui eu coloco um fio, lá eu coloco o outro e coloco na rede. Ao fazer isso aí, seria como se eu estivesse engrossando a bitola desse fio para passar uma corrente maior. Essa resistência aí vai cair pela metade. Como a resistência cai pela metade, a corrente que vai circular por ele dobra. E aí, onde o forno vai aumentar a sua potência. Como ela já está preparada para isso, ela não vai se queimar. Mas ao colocar resistências em paralelo para passar uma corrente maior, seja aí na eletrônica, tem que calcular se essa resistência esse resistor está preparado para suportar aquela corrente dentro daquela tensão, ou vai terminar se arrebentando. Bem, então esse controle é o que vai fazer essa variação de usar de cima, usar de baixo ou usar as duas de vez. E aqui o time. Esse time é um time comum no estilo chave de corda, o estilo desses time de tanquinho. Alguns têm a opção de zerar o time. Esse aqui não tem. Ele tem que esperar zerar normal. Esse timer ele é só mesmo a chavezinha que tem dentro dele, liga, fica aí o tic-taczinho que você deu a corda e depois ele vem a zerar. Então a rede passa no time, o time vai distribuir para o termostato e o termostato vai ser ligado à chave. Aí essa chave vai posicionar resistência de cima, resistência de baixo ou paralelo, que vai ser as duas resistências. Então eu vou ligar ele aqui agora para vocês verem aí. Vou ver se eu pego ali. Olha, ele desligou. Vou pegar ali o amperímetro para medir a corrente aqui. Quando vocês forem medir as resistências em separado, se elas estão normal, geralmente alguns têm uns conectores aqui, basta apertar no pé aqui e puxar o fio. Porque ele tem uma travinha aí, os fornos micro-ondas têm e alguns aparelhos têm também. Esse conector com travinha. Se você puxar, ele tem uma dificuldade e pode terminar arrebentando. Então você aperta essa travinha. Na maioria daqueles aparelhos que vem com aquela capinha aqui,
Não é o caso de forno elétrico que aquece muito e termina derretendo. Mas esses aparelhos que vêm com essa capinha, você pega um alicatezinho de bico e aperta aqui o pezinho dela que você vai tirar com facilidade. Sempre tem um alicatezinho de bico, biquinho fino, você apertou aqui, ela vai sair. Nos micro-ondas acontece muito isso, a pessoa tentar ficar puxando e termina arrancando o conector. Então aqui, quando for medir essas resistências, pode medir aqui separadamente. Primeiro, para você ver se elas estão funcionando. Olha aí, ó. 62 ohms. Está na escala de 200 ohms ali. Uma coisa que vocês devem ter sempre cuidado é na hora de medir, sempre nessa escala de ohms, é o aparelho fora da tomada, desligado, fora da rede. Não basta só desligar o aparelho ali, retire da tomada, porque um fio desse pode estar passando aí corrente e você vir a tomar choque ou danificar o seu aparelho. Então ali deu, essa de cima deu 61 ohms. Essa de baixo, então essa de baixo tem 68 ohms. Então essa de baixo, ela tem a resistência um pouco maior, então ela vai aquecer menos. Essa daqui tem 60. Então agora eu vou fazer o teste aqui no conector dele e girar ali o botão para vocês verem a diferença. Antes de só mostrar para vocês aqui a frente dele, olha, é uma chave de 4 posições. Uma desligado, 2 liga a resistência de cima, 3 liga a de baixo, 4 liga em paralelo. Então para ligar esse forno, olha, eu vou girar o termostato aqui, é que eu vou escolher a temperatura de trabalho. Que temperatura eu quero trabalhar. Então esse termostato, quando o forno atingir aquela temperatura, ele vai desligar o termostato, mesmo que o tempo aqui não tenha terminado. Suponha que você colocou 15 minutos, mas você escolheu a temperatura de 90 graus. Durante esse tempo aí de 15 minutos, a temperatura pode subir mais que 90 graus. Então o forno, esse termostato, é para controlar ali 90 graus. Quando chegar a 90 graus, o termostato vai desligar, o tempo permanece contando. Quando essa temperatura cair um pouco de 90 graus, o forno volta a ligar, o termostato volta a ligar, a corrente continua circulando e ele vai manter naquela temperatura ali. Toda vez que ela subir, ele desliga. Então essa é a função do termostato. A função do seletor aqui é escolher entre as resistências. A de cima, olha aqui, a de cima, essa aqui está vazia, olha, está no modo desligado. Então a de cima, a de baixo ou as duas. E aqui o timer para escolher o tempo que você quer, 15 minutos, 30 minutos até 90 minutos aí. O funcionamento aqui é independente do timer. O timer vai desligar geral. Deu o tempo aqui, supondo aí que você coloca aqui 230 graus. Você coloca aqui, só gira um pouquinho aqui, uns 5 minutos. Nesse tempo, se não atingiu 230 graus, o timer vai desligar o forno, independente da temperatura. Então, é essa questão que às vezes as pessoas confundem no usar. Então, o timer é que vai zerar o tempo final de tudo. E aqui só para o controle de temperatura. E aqui a escolha entre cima, baixo ou as duas. Então aqui medindo a tomada aqui para a gente ver a resistência interna dele. Então aqui eu ligo o termostato aqui para escolher a temperatura. E escolho no seletor dele uma ou duas resistências. No caso aqui eu vou escolher uma. E ligo o timer. Então uma resistência de baixo, então é a resistência de cima, a de baixo e as duas. Agora vamos ver com a tomada na força e vamos ver aqui a corrente que vai circular no aparelho. Então aqui, olha, timer ligado, posição da chave selecionada
aqui para a grelha de cima, para a resistência de cima. Mas ainda não tem corrente circulando, porque a temperatura está no zero. Assim que eu aumento a temperatura, o termostato liga e ali vai passar a corrente. Então aqui eu posso vir, colocar a temperatura no zero, escolher a grelha de baixo e voltar a colocar no ponto que eu quero da temperatura. 2,5 amperes. De novo. A de cima. 2,9 amperes. Ligou. Agora as duas. 5,7 amperes, potência máxima do forno. Aí ele está ligado às duas resistências. Se atingir a temperatura, exemplo aí eu deixo aqui, ó. Vamos deixar aqui quase 100 graus. Na hora que ele atingir essa temperatura, ele vai desligar, olha, desligou sozinho, olha. E o tempo, como eu disse, continua contando ali porque ele não zerou ainda. Mas o forno está desligado. Terminou o tempo dele? Não. Aí ele foi, acionou o termostato porque chegou aquela temperatura de trabalho. Assim, olha, voltou a funcionar. Assim que essa temperatura baixar, cair a ponto dessa que eu selecionei aqui, que é 120 graus, ele fica ligando aí. Olha, nesse ele mantém aí agora. A gente liga e desliga. O forno está aberto, ele vai perder temperatura mais rápido e fica aí, liga e desliga para manter essa temperatura. Bem, pessoal, então era só isso aí. Se ficou alguma dúvida aí, vocês deixem aí. Os testes aqui de teste de termostato eu já ensinei a vocês a medir, então não vai ter necessidade de estar medindo aqui. É só pegar um multímetro, medir aqui entre as pontas se está passando corrente. A chave é a mesma coisa, termostato, ou melhor, o timer ali é a mesma coisa. A gente liga o timer e mede ali em seus pontos se está passando corrente aí. Esse timer aí, como eu falei, ele é uma chave comum, aí entrada e saída. Quando ligado, ele abre lá a sua passagem, sua chave, para ter passagem de corrente. Então a gente vai medir seus terminais se tem continuidade. A chave aqui é a mesma coisa, a gente vai escolher aqui as derivações dela e vai medir se está chegando até aqui. Aqui se vai estar passando para o outro lado. Se ela está chegando aqui e está saindo aqui. E se está chegando aos seus pontos. Fez isso, a gente testa essas resistências, se elas estão contínuas, se tem a passagem de corrente entre elas, qual a resistividade entre elas. Aqui, mesmo modo. Então esse era só para vocês verem. Qualquer dúvida vocês deixem aí abaixo. Compartilhe o vídeo para que outros vejam. Deixo o ok de vocês. Muito obrigado e até a próxima.